Olá, você sabe do nosso prazer, da nossa alegria, do nosso contentamento de estar aqui no Café e Fé, tomando o nosso cafezinho com você e podendo experimentar desta comunhão, ainda que à distância, mas próximos dos nossos corações. O objetivo desse programa é a proclamação, o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia das riquezas insondáveis de Cristo, que podem preencher o vazio das nossas vidas. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Eu tenho chamado sempre você para ser um aliado, um parceiro nosso, um companheiro aqui na divulgação deste programa. Você pode ser importante compartilhando o programa com outras pessoas. Você pode nos ajudar também contribuindo para que o programa se mantenha e ali no quarto de guerra, no ponto da oração, suplicando e orando para que nós possamos nos manter firmes na proclamação do Evangelho. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente para falar de um tema que permeia, que ele percorre, ele anda por toda a Bíblia, por toda a Escritura. Esse tema chama-se alegria. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para cada um de vocês aí que nos acompanham. Onde está a sua alegria? Qual é a fonte da sua alegria? Quando você lê o livro de Neemias ele vai falar sobre o dia consagrado ao Senhor. Ele vai dizer assim, lá no capítulo 8, na metade do capítulo 8, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Presta atenção, meus queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria. A verdadeira alegria está numa pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Quando eu vejo o anjo trazendo o anúncio do nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 2, esse anúncio do nascimento de Jesus, ele vem atrelado com uma coisa chamada alegria. Eu quero ler com vocês o capítulo 2 de Lucas, que diz assim: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção que o anúncio do nascimento de Jesus, ele está ligado com essa coisa chamada alegria. A verdadeira alegria, eu quero dizer para cada um de vocês que nos acompanha hoje nessa manhã, que a verdadeira alegria está numa pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A nossa maior necessidade é de conhecer Jesus Cristo e de ter a pessoa de Cristo habitando em nós. Quando a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Cristo vem habitar em nós pela fé na obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós começamos a ter acesso a essa alegria. E o Salmo 118, versículo 24, o salmista nos diz assim: este é o dia que o Senhor vos fez, regozijai-vos e alegrai-vos nele. Preste atenção, este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor vos deu.
regozijemo-nos e nos alegremos nele. Eu quero dizer para você que está aí nessa manhã nos assistindo aí em sua casa, você pode estar dizendo assim, mas pastor Maurício, eu não tenho nenhum motivo de alegria, mas eu quero dar um motivo de alegria hoje para você, só um. Eu queria que você pensasse quantas pessoas dormiram ontem no mundo e não acordaram hoje. E o Senhor, pela graça dele, pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele concedeu a você e a mim mais um dia de vida. Então, se você não tem motivo de alegria, eu quero te dar um motivo de alegria. O dom da vida. O Senhor, Deus de toda graça, te deu mais um dia de vida. Então, agradeça a Deus por mais desse dia de vida que o Senhor lhe deu. E não fique aí reclamando, murmurando das coisas, mas comece a agradecer a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E alegria, quando eu falo alegria, quando a Bíblia fala de alegria, é a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, trazendo ao seu coração a verdadeira alegria. Graça e paz, fique agora com o pastor Glênio. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós estamos caminhando aqui numa série Os Últimos Dias. Se você perdeu um dos programas, você pode encontrar no YouTube, no canal do YouTube, e entrar em contato aí com esse material para a gente estar olhando o que vai acontecer e o que está acontecendo nos últimos dias. Vamos orar? Pai, nós somos muito dispersos, as nossas mentes, elas são facilmente assediadas e nós estamos te pedindo que o Senhor conquiste a nossa mente, o nosso coração, para que nós olhemos com mais seriedade para a Tua Palavra e por aquilo que Tu estás fazendo. Nós também pedimos pelas pessoas que estão em contato com este programa, para que elas tenham a devida revelação do Teu Espírito Santo. Tu abençoes estas famílias com a graça maior que existe neste mundo, que é a revelação de Cristo Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Nós te pedimos isto, Pai, porque sem Ele as nossas vidas são curtas e insignificantes. Mas nós oramos em nome de Jesus para que isto aconteça, esta revelação na vida de cada um. No nome dele que nós oramos. Amém. Então, nós temos conversado aqui sobre a questão dos últimos dias, que a Bíblia chama que esse tempo é um tempo difícil. O apóstolo Paulo está escrevendo da prisão em Roma ao seu filho na fé, Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ali ele esteve o maior tempo do seu ministério como igreja, como pregador, como pastor naquela igreja. E ele escreve para o seu filho, um jovem pastor, ele, um ancião,
de mais de 60 anos naquele tempo. Ele devia ter uns 67, por aí assim, e ele se chama Paulo o Velho. Hoje eu estou com 78 e eu ainda não me chamo o Velho. De vez em quando eu chamo o mendigo velho, mas ele se chama o Velho. E ele escreveu para o seu filho dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós já falamos aqui que esta palavra difícil na língua grega, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento, que é a palavra halepos. É uma palavra que demonstra a ferocidade do tempo, um tempo perigoso, um tempo selvagem, um tempo duro, muito problemático. E essa palavra aparece 2 vezes, ela aparece em Mateus, no capítulo 8, quando Jesus expulsa um demônio de 2 pessoas da região de Gadara, e que diz que eles, possuídos pelo maligno, eles agiam com ferocidade, com selvageria. E aqui, nos últimos dias, esta palavra aparece como uma característica desse tempo do fim. Já vimos também, no outro programa, que nós calculamos os últimos dias a partir do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Aquele seria o marco do começo dos últimos dias. E dentro da cronologia bíblica, nós olhando do ponto de vista do que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, do ano 30, que deve ter sido o ano da morte do Senhor Jesus, para cá, nós temos cerca de quase 2 dias de 1000 anos. E que no ano 2030, nós faríamos 2 dias ou 2000 anos dos últimos dias, e que tem sido tempos muito difíceis para a igreja. No princípio isto era difícil, era muita perseguição, muita morte. No tempo do 1º século nós tivemos os apóstolos, com exceção de João, todos foram martirizados. Nós tivemos muitos cristãos nas fogueiras, nas feras sendo comidos, e isto aconteceu até mais ou menos no 4º século, né? Por volta de 313, nós temos aí o Edito de Milão com Constantino, e aí a coisa vai diminuindo, as perseguições. Mas até aquele período foram tempos muito cruéis contra a igreja, contra os cristãos. A partir daí houve um relaxamento, a igreja começa a ter uma certa desenvoltura, mas também o paganismo entrou profundamente na igreja, e tivemos tempos de acomodação, uma igreja conformada com o mundo, aí se tornou até detentora de poder, de riquezas, de grandezas, e até a reforma protestante, uma igreja que aqui e acolá tinha uns levantes como os cátaros, lá na região da França, e também os valdenses, povos, pensamentos que tentaram levantar a igreja,
Mas aí tivemos um período que houve perseguição entre os membros da própria igreja, que foi o catolicismo e o protestantismo, de muita dificuldade. Mas o século XX foi um tempo relativamente calmo em termos mundiais, se bem que em certos locais houve muita perseguição. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, nós sempre tivemos um tempo de convivência bem, depois do Vaticano II, bem leve, mas agora estão se recrudescendo. E com este advento de uma religião mundial, porque recentemente, no ano do ano passado, final do ano passado, acho que setembro, houve assinatura lá na cidade de Astana, a capital do Cazaquistão, de uma vertente que fala sobre a nova religião que vem para o mundo. Há uma denominação até de que ela será chamada de Crislã, que é a reunião do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. E como eu estava falando, agora em março foi inaugurado estes templos. São três locais lá em Abu Dhabi, na Arábia. Os 3 locais, uma sinagoga, uma mesquita e um templo com o nome de Francisco de Assis, que seria a junção das 3 grandes religiões monoteístas para a formação desta nova religião do Crislã, que é uma espécie de acordo, que é chamado de o Acordo da Casa de Abraão. E isto vai deflagrar, com certeza, uma ojeriza, uma coisa muito forte, uma radicalidade contra o cristianismo de raiz, o cristianismo que está fundado inteiramente na suficiência de Cristo. Nós vamos dar uma paradinha e já a gente vai falar um pouquinho sobre este aspecto dos últimos dias e da grande crise mundial que virá muito em breve. Eu estava falando com vocês sobre este movimento moderno que está apontando para uma unidade das religiões e aparentemente isso parece bonito, parece bom juntar todo mundo no mesmo propósito. Mas, de certo modo, isto é impossível. De certo modo, não, isso é impossível, porque reconciliar os aspectos contraditórios, os aspectos que são absolutamente contrários. Eu estava falando que o cristianismo de raiz, que é aquele que Jesus Cristo é o Salvador e ele é suficiente, ele é total, ele não tem condições de fazer acordos com uma religião de suor, uma religião de meritocracia, uma religião onde as pessoas ganham o céu pelo que eles fazem e não pelo que ele fez. Não há possibilidade de unir o sacrifício
vicário de Jesus Cristo com os aspectos humanísticos dos valores pessoais. Isso já começou ali na saída do Jardim do Éden, quando Caim se irritou contra Abel e veio a matá-lo, porque Caim trouxe uma oferta que era fruto do seu trabalho, do seu suor. E Abel trouxe um cordeiro, um substituto. Isto aqui aponta exatamente para a obra vicária de Jesus Cristo. Eu não tenho mérito para me salvar a mim mesmo. Tinha que ser outro. Tinha que ser o regra 3. Tem que ser aquele que tem condições de me substituir e me incluir nele para que eu seja liberto de mim mesmo, porque o pecado me tornou viciado de meu ego. Eu hoje não poderia viver senão por mim mesmo. É isto que é a humanidade. Agora Jesus Cristo veio para tirar de nós essa cachaça, essa dependência que nós temos de nós mesmos. Então, conciliar estas 3 vertentes religiosas, que são 3 vertentes que têm uma ideia comum, que é o monoteísmo, mas que o processo salvador ou salvífico são totalmente diferentes. Esse processo é totalmente diferente. Então, esse tempo vai parecer um tempo ecumênico, mais compreensível, mas vai gerar uma grande perseguição contra aqueles que se opuserem a esta posição. E é aqui que Jesus disse: e sereis odiados de todas as nações. Até aqui, o ódio contra o cristão de raiz tem sido localizado. Por exemplo, na África do Sul há uma perseguição para um grupo, nos países árabes, em certas regiões tem uma perseguição para um grupo, aqui na América Latina, na Nicarágua, mas este processo será mundial. É aqui que ele diz: os últimos dias serão tempos ferozes, serão tempos furiosos, serão tempos malignos. E existe uma espécie de possessão na cabeça das pessoas. Nossas mentes estão sendo capturadas, estão sendo possuídas por esferas de poderes celestiais. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que visão interessante que ele está mostrando. Às vezes eu pego aqui a minha arma de defesa e atiro contra uma pessoa que está reagindo, fazendo alguma coisa para me ferir. E eu atiro naquela pessoa. Mas onde está o verdadeiro problema? Nem sempre é no problema psíquico daquela pessoa, nem sempre não é no temperamento daquela pessoa, é que ela está sendo possuída por ideias malignas, por ideias perversas. Por exemplo, uma pessoa que adota o procedimento de matar uma criança no ventre da mãe. Isto é normal? Você considera isso como algo aceitável? Esse assassinato de um ser indefeso? Para mim, isso não é humano, isso é maligno.
há muito mais de malignidade, por mais caído que seja o ser humano, ele tem uma defesa. Eu vi um videozinho de uma fera, de uma onça, não era onça, acho que era uma tigresa, e um antílopezinho pequeno. E ela começou a brincar com ele e parece que ela viu assim, é um bebê, eu não vou comer esse bebê. Ela deixou, e eu fiquei pensando, será que um animal que é carnívoro não matou aquele bichinho porque alguma coisa? Agora, uma mãe ou uma cultura que é defendida hoje no mundo por assassinar uma criança, não me parece normal isso. Isso é uma coisa muito violenta, muito violenta. Nós hoje estamos debaixo de uma cultura que eu tenho trabalhado com a nossa comunidade, que é a cultura da serpente, que é essa teomania, esse desejo de onipotência. Eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu bem quero. E passo por cima do outro e não respeito a vida em comunidade. E isso também nem me parece racional. É uma coisa bestial, desumana. Então, é esta ideia que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso foi crescendo, crescendo. Hoje, nós estamos vendo as crianças sendo colocadas dentro de um sistema de mudança de papéis. As crianças são utilizadas e abusadas por todo tipo de pessoas. A gente, quando olha certos desenhos que estão chegando através dos celulares, através desses aplicativos, de arrepiar como estão fazendo a maldade contra uma personalidade em formação. Então, é característica dos últimos dias a violência, a crueldade, a furiosidade contra o ser humano, contra as pessoas. Nós estamos assistindo um episódio, uma cena dantesca no mundo, e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu faço a minha oração frequentemente. Maranata. O que significa isto? Vem logo, Senhor Jesus. Tira-nos deste mundo. Alguém outro dia disse assim, eu estou pedindo a Deus que baixe logo a nave e nos tire daqui. Eu digo, essa é um pedido de muita gente, que Ele nos retire desta crueldade. Mas enquanto Ele não nos retirar, nós vamos ficar aqui. E enquanto nós ficarmos aqui, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser ativos e pregarmos o Evangelho. E termos uma esperança de que só em Cristo nós encontramos solução para isso. Eu não sei como está a sua vida com relação a Jesus. Eu não estou perguntando se você é católico, ou se você é protestante, ou se você é evangélico. Eu estou querendo saber se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você está preparado para quando Jesus Cristo vier, você ir também com Ele. Porque se você não nascer de novo, Jesus disse, você não pode ver o reino de Deus. Então, a nossa oração e o nosso apelo aqui é para que você olhe para a sua vida e peça a Deus que lhe dê a revelação da obra suficiente de Cristo para que você se torne uma nova criação em Cristo Jesus e passe por esses últimos dias com esperança, para que você possa ir para a casa do Pai, porque Jesus disse, eu vou preparar lugar, quando eu for virei e levarei para onde eu estiver, vocês também estejam. Que Deus abençoe a sua vida
e nós esperamos revê-lo no próximo programa aqui no Café e Fé. Um grande abraço.